A paz do Senhor, estrelas. Vamos ler mais uma parte do nosso artigo que fala sobre Satanás e seus demônios. Vamos lá. Vamos falar sobre enfermidade. Olha aqui o que fala a palavra de Deus. Os demônios podem causar enfermidades e doenças físicas ao corpo humano. Mateus 9, 32, 33, 12 e 22. Embora não possa ser afirmado de maneira nenhuma que toda doença e enfermidade sejam resultado de espíritos malignos. Nós vamos ler Lucas 5. Nós vamos ler Lucas 5, versículo 12, para você entender o que fala a palavra de Deus. Olha só, às vezes a gente pensa, mas ele tá doente. Às vezes a pessoa tem coisas guardadas no íntimo do seu coração e ele acarreta enfermidades que aparentam no físico e são doenças muitas vezes incuráveis. Observe que a cura de um leproso, lepra, pega. Preste atenção. Vamos lá. A cura de um leproso. E você vai entender. E aconteceu o quê? Quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem pode limpar-me. Se quiser, ele sabia que só Jesus podia fazer o milagre. Olha só, e ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu. Veja bem, o 14, e ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: vai-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que eles sirva de testemunho. Então, aqui, você perceba uma coisa. Olha aqui, pela tua purificação. Purificação do quê? Quando é uma purificação, é de pecados. A purificação dos teus pecados. É Deus quem purifica. O médico não purifica nada, porque ele não morreu na cruz. É Jesus que purifica. Purificação. Por exemplo, se você tem uma mágoa e você tem uma enfermidade, lepra, câncer, uma doença que, vamos dizer ali, fibro, doença que passa, aquela outra, tem uma outra doença, asma, não é asma, é uma doença que, tuberculose, essas doenças que pegam assim, no ar, tem coisas que são enfermidades permitidas pelos demônios, ou seja, o senhor da enfermidade é o Exu Caveira. Então o que acontece? Deus permite que ele toca, ou para nosso arrependimento de alguns pecados, ou Deus permite para dar testemunho de nós. Mas a grande maioria é para que nós venhamos nos arrepender de algum pecado. Purificação significa que nós temos pecado e nós vamos ser purificados das nossas feridas, enfermidades. Purificação, ela vem de algo que foi purificado. Purificação é de pecado. Você está entendendo? Doenças em virtude de algum pecado. Você está entendendo? Ele foi curado de uma lepra, ele foi curado de um câncer, ele foi curado de uma tuberculose, ele foi curado de algo. Purificação, ela é muito esquisita. Então, não tem como você dizer, mas o médico me purificou. Claro que não. Quem purifica é Jesus. Quem faz esse milagre, quem faz milagre é só Jesus. É muito esquisito dizer que o médico purificou, né? Sabendo que o médico não purifica nada. Então, olha aqui, e ordenou-lhe que a ninguém dissesse, mas disse-lhe: vai-te ao sacerdote e oferece a tua purificação. Oferece o teu sacrifício. Você está entendendo? O que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Você está entendendo? Porém, a sua fama se propagava ainda mais e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curado de suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para o deserto e ali orava. Jesus, ele orava muito. Pode perceber, sempre que Jesus fazia um milagre, ele mandava se retirar. Mas
ele mandou para casa contar o milagre na família, outro ele manda ir até o sacerdote, oferece pela tua purificação, como é o caso de aqui. Porém, a fama se propagava ainda mais. Porque, veja bem, olha só, quando alguém é curado das drogas, vamos falar de mim para não falar de você. Eu, graças a Deus, vim pelo amor e não precisei vir pela dor. Aqui, quando fala de pela tua, oferece o sacerdote Jesus está falando, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação. Ou seja, purificação é de pecado. Ele tinha uma enfermidade em virtude de pecado. Então, quando ele foi lá, ele foi dar testemunho da cura dele. Você está entendendo? Mas, quando você percebe uma coisa, quando uma pessoa é curada, vamos citar eu como exemplo. Suponhamos que eu tinha uma enfermidade incurável. Suponhamos. E eu estava lá no mundo da química, com essa doença incurável. Suponhamos, para não confundir a sua mente. Graças a Deus eu nunca tive nada. E eu não queria sair da química. De repente eu vi que o caminho para a minha purificação da minha enfermidade, qualquer que fosse, seria eu sair da química. O que é a química? Pecado, prostituição, masturbação, boca suja, a lascívia, tudo isso que envolve a noite, a boemia. Então eu saio da noite e Deus perdoa os meus pecados e cura a minha enfermidade física. Preste atenção. O que acontece? O povoado, todo mundo vai dizer: vocês viram? A Vitória saiu da noite, a Vitória deixou da química e Jesus curou ela de aquela enfermidade tal que ela tinha. Você tá entendendo aqui o exemplo que eu quero fazer, essa colocação? Quase toda enfermidade permitida, porque Deus permite que Satanás toque e você por algum motivo ou em virtude de, você não consegue se curar, receber a cura, a purificação. Muitas dessas enfermidades é em virtude de, mas ela não perdoa a mãe dela. Mas ela não sai da noite. Mas ela traiu essa doença porque ela andava na noite. Ela tem esse câncer por causa daquilo. Então é em virtude de. Sempre tem alguma coisa. Então aqui tá falando de purificação. Ele foi, vou ler de novo. Vai-te, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação, perdão de pecado. Ali Deus perdoou, limpou as feridas, deu um banho de misericórdia e mandou ir lá se apresentar. Dá testemunho do que Deus fez. Deus, ele não vai te curar para você não fazer nada. Você tá entendendo? Ele vai perdoar os teus pecados porque você se arrependeu de algo, você fez algo. Ele não vai fazer algo na tua vida maravilhoso, extraordinário, para você continuar no lamaçal do pecado. Com a tua boca murmuradora, sem fazer o que apraz o coração do Senhor. Você tá entendendo, Estrela? Então vamos pra frente. Olha aqui, que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Você está entendendo, Estrela? Olha aqui, porém sua fama se propagava ainda mais e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curado de suas enfermidades. Jesus fazia muitos milagres e orava muito. Presta atenção que tu já vai entender. Porém, ele retirava-se para o deserto e orava. Deserto! Lugar de esquecimento. Se você está no deserto, se você lá no deserto não tem ninguém, aonde você tem os teus problemas não tem ninguém. Por quê? Porque aqui antecede aonde Jesus vai passar pelo Getsemane. Você está entendendo? Tudo que Jesus fez antecedia a morte dele na cruz do Calvário. Por quê? Porque depois da morte dele na cruz do Calvário nós somos purificados, lavados e remidos no sangue que verteu dele. Ele suou gotas de sangue. Ele pediu água, deram vinagre. Você está entendendo? Olha só o que diz a palavra do Senhor. Vamos um pouquinho para frente para você entender. Nas orações de Jesus. Olha aqui, Lucas destaca no meio. Deixa eu pegar aqui meu segmento. Lucas destaca no meio. Não, desculpa. Lucas destaca no mais do que os outros escritores do Evangelho o lugar e a importância da oração na vida
e na obra de Jesus. Veja bem, Jesus orava muito. Tudo que Jesus fez foi exemplo para nós nesse tempo. Tudo que Jesus fez é para que nós venhamos vencer hoje. Veja bem, não há dúvida de que o tempo que Jesus passava em oração e a interação com o seu Pai era de fonte de sua orientação e de seu poder sobrenatural. Tudo que você faz na oração, você vai receber. Olha aqui, ó. Quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus em seu batismo no Rio Jordão, Cristo estava orando. 3:21. Lucas 3:21. Para você entender. Às vezes ele se afastava da multidão e ali orava. 5:16, que a gente aqui acabou de ler. Porém, ele se retirava para o deserto e ali orava. Você está entendendo? Jesus passou a noite em oração e a Deus antes de escolher os 12 discípulos, 6:12. Você está entendendo? Ele estava em oração em particular, antes de perguntar aos seus discípulos uma importante questão. Antes da sua experiência sobrenatural, sua transfiguração com Moisés e Eliseu, Jesus subiu ao monte para orar. Então Jesus orava para tudo. Para tudo ele orava. Nós não oramos para nada, por nada. A transfiguração real ocorreu tanto estando ele orando. 9:29. Ele também estava orando pouco antes de ensinar os seus discípulos como orar. Você está entendendo? Isto é, a oração do Senhor no Getsemane. Ele orava intensamente, pouco antes da sua prisão. Quando estava prestes a morrer na cruz, ele orou pelos outros. As últimas palavras ele pronunciou antes da sua morte foram uma oração. Lucas agora registra que Jesus orou depois da sua ressurreição. Depois daqui, Jesus orou depois da ressurreição. Você está entendendo o que Jesus está ensinando para nós aqui? Tem mais. Tem muito mais. Jesus orava muito e nós não oramos nada. Nós só abrimos a nossa boca para murmurar. Nós só abrimos a nossa boca para falar contra Jesus. Mas você tem que entender que as nossas enfermidades, elas vêm porque nós não buscamos a face de Jesus. Nós temos no nosso coração um acúmulo de coisas, um acúmulo de dores. Aí vai se tornando em falta de perdão, falta de arrependimento, não se entrega a Jesus, não quer tudo de Jesus, mas não quer Jesus. Aí o que acontece? A enfermidade, Jesus toca no corpo, Jesus permite a enfermidade na carne física, para que você venha se arrepender. Então o que acontece? O demônio toca no nosso corpo, Exu Caveira, senhor da enfermidade, e ali ele tripudia em cima das tuas dores. Tem enfermidades que dói tanto no nosso corpo, que toca no nosso sangue. Vamos dizer aqui algumas enfermidades que correm no nosso sangue. Umas aí que o sangue se infecciona todinho, inflama todinho. O sangue nosso significa a nossa alma. O que acontece, missionária? A nossa alma é o que vai se encontrar com Jesus. O nosso espírito, a nossa alma. Por quê? Porque ela tem dores. Por que te abate, ó minha alma? O nosso sangue, a nossa alma, ele corre nas nossas veias e dá vida ao nosso espírito. Então como está a nossa alma? Está o nosso espírito. Você tem que entender isso. O nosso sangue significa a nossa alma. Sem sangue não há vida. Sem uma alma saudável não há vida com Cristo. Não há Espírito Santo na nossa vida. Por quê? Porque a nossa alma está enferma. O nosso espírito também fica enfermo, fica doente e vem a morte espiritual. E se há falta de arrependimento, acontece a doença física. Existe essa enfermidade, ela me toca muito, porque é uma enfermidade que toca no sangue, a enfermidade que inflama o sangue, e ali você sente muitas dores, muitas enfermidades. Eu conheço algumas pessoas que têm algumas enfermidades que elas reclamam pra mim. Eu não falo nada, porque são pessoas maravilhosas que eu amo, mas Deus desceu pra mim. Deus falou pra mim: filha, isso aí é a falta de perdão, acúmulo de doenças psicossomáticas, e não perdoa. Eu faço, eu aconteço, e você não é nada, estrela. Sem Jesus você nem brilha.
Você está entendendo? Jesus, ele é o autor e o consumador da nossa fé. E ele quer que você se posicione. Jesus tem sim a cura física. Sabe por que ele não cura no tempo de hoje? Como ele curava lá atrás. O significado aqui da purificação é porque tem coisas escondidas no coração. Você não libera perdão. Aí quando você deita a tua cabeça no travesseiro, ou acontece ali que você está com irritabilidade, você começa a ter crise de ódio. Por quê? Porque o Exu Caveira é o senhor da enfermidade e ele faz questão de tocar no seu corpo para te paralisar. E daí tu começa a andar curtinho, com os passos curtinhos, e daí ele te paralisa e você não consegue fazer mais nada. Você fica ali encostado no benefício. Por quê? Porque o Senhor da enfermidade tocou em você. Ao invés de você servir o Deus do céu, que é o Senhor, o autor e o consumador da nossa fé, você fica usando a tua boca para blasfemar. Coloca a tua boca no pó, vai orar, que Deus tenha a cura e a purificação para esta tua enfermidade. Amém, estrela? Até aqui me conduziu o Senhor, até aqui o Espírito Santo de Deus me permitiu que falasse. Eu quero te agradecer que está comigo todos os dias, compartilhando esse vídeo. Deixa seu like, se inscreva no canal para que essa plataforma entenda que o nosso conteúdo é relevante. Por enquanto, fique com Deus e a paz do Senhor.